Buenos dias, meu povo! Começando mais um vídeo incrível aqui nesse canal, diretamente da ensolarada e quente Cartagena, na Espanha. Estamos de volta na Espanha, essa é a penúltima parada do nosso cruzeiro. Estamos fazendo um cruzeiro aí pela Europa. Se você chegou aqui agora nesse vídeo, estamos fazendo um cruzeiro em família. Essa é a nossa 7ª parada. Tem uma playlist aqui completa com vários vídeos incríveis de Mykonos, Santorini, Rhodes, lugares incríveis. E hoje a gente vai explorar Cartagena, na Espanha. Vamos com a gente. E hoje, mais uma vez, nós vamos pegar o ônibus turístico, porque, de novo, a gente tem pouco tempo aqui na cidade. Nosso navio sai às 5h30, a gente tem que estar de volta. Então, nós vamos pegar o ônibus para facilitar a nossa vida e conhecer o máximo de coisas interessantes aqui da cidade. Bom, e como vocês já puderam perceber, aqui a cidade ela é muito importante pelo porto, né? É uma cidade portuária. E ela fica na região da Múrcia. Eu vou botar um mapinha aqui para vocês verem bem aonde fica. É no sudeste aqui da Espanha. E ela foi fundada pelos cartagineses, né? Então a população nativa daqui é chamada de cartagineses. Em 227 a.C., uma cidade extremamente antiga e desde sempre ela foi muito importante pela sua localização. Então ela sempre foi muitas bases militares, né? E obviamente pelo porto. A história dela é marcada por uma sucessão de povos invadindo essa região e dominando por séculos e séculos. Então, como eu falei, ela foi fundada pelos cartagineses, né, em 227, mas depois ela passou por um período de domínio romano, obviamente, né, porque os romanos estiveram por toda a Europa, deixando suas marcas aí, suas construções. Então nós vamos conhecer ainda hoje algumas construções romanas que ainda estão por aqui. Depois também passaram por aqui os visigodos, os bizantinos, os muçulmanos invadiram essa área, ficaram por aqui bastante tempo. Depois tiveram uma guerra, que a população local, né, se revoltou contra os muçulmanos e tomaram novamente, e aí eles chamam de Reconquista Cristã. Tiveram ajuda, né, obviamente, da Igreja Católica para retomar essa região, e desde então ela se manteve sob o domínio, né, da Espanha, né, do reino da Espanha. Esse aqui é o Palácio Consistorial. O que é consistorial, eu não sei, mas eu vou botar aqui para vocês saberem, a gente descobrir junto. Mas olha, muito lindo, hein? Muito bonitão. A cidade realmente parece ser bem linda. Super limpa, super organizada, assim. E tá bem movimentadona. Então agora a gente tá caminhando aqui, indo em direção ao Teatro Romano, ao Centro Histórico. E vamos ver o que os romanos deixaram por aqui.
Então agora a gente está entrando aqui no Museu do Teatro Romano. Nós vamos andar aqui pelo museu, aqui pelo subterrâneo, e vamos cair lá dentro do teatro. Então, aqui a gente já começa com algumas peças que eles encontraram. Tem mais de 2.000 anos, né, de história. Olha que lindo os pratos pintados. É do século XVII, esses pratos. Aqui é como era a parte alta, né, da cidade, antigamente, né, a fortaleza. Aí a vila aqui no meio, a igreja bem aqui e aqui a área do porto. Já são itens do período bizantino, ano de 550, mais ou menos. Quando os bizantinos chegaram aqui na região, a cidade já tinha um porto relativamente bem desenvolvido, então eles se aproveitaram muito disso para fazer a exportação de muitas peças bizantinas para o ao redor ali do Império, olha só. Então, aqui é onde estamos. E aí aqui, ó, o Império Bizantino, ele pegou toda essa área aqui, né, da Itália, da Grécia, Alexandria, né, para o Egito, ó, Cartago. Então eles aproveitaram também do porto aqui para fazer as exportações deles aqui entre os reinos. Aqui, ó. Na época bizantina eles utilizaram aqui a estrutura do Teatro Romano para fazer algumas casas, ó. Tem algumas, né, uns fragmentos das pilastras que eles encontraram. Aqui o que seria uma pintura, né, um mural num pórtico que eles tinham. Claramente não sobrou muita coisa, mas o pouco que sobrou eles conseguiram reconstruir aí um pouco. Aqui a gente tem uma maquete, né, em proporção de como era o teatro aqui. Então olha só que bonito que ele era. E aqui a gente consegue ver cada área exatamente o que ela era, né, para que ela era usada. E essa estátua aqui, ela ficava na entrada do Fórum Romano, né? Ali onde eles discutiam as leis e tudo mais, né? Então ela ficava bem ali na frente, na entrada. Tem esse videozinho falando das proporções da construção. E aí no texto ele fala, né, que não tem nada que um arquiteto deva ser mais devoto do que as proporções das suas construções. E aí aqui ele está mostrando as proporções da construção do teatro, o que é muito incrível, né? Vamos lembrar mais uma vez que eles fizeram tudo isso sem tecnologia que a gente tem hoje, sem calculadora, sem computador, sem quase nenhum instrumento moderno de construção, né? Então isso se torna ainda mais incrível. As peças aqui, ó, eles chamam de altares circulares. Olha como eles eram extremamente detalhados, né? Claro, cada imagem tem um significado para eles, né? Tinha um significado. Olha só, muito bonito. E ele diz César, filho de Augusto. Tinha
essa pedra na entrada ali do teatro. E o de cima também é a mesma coisa, Augustus, filho de Augustus. A gente vai entrar aqui num corredor arqueológico, ainda reconstruído, né, como seria na época, olha só. Nossa, fez mó eco. Aqui é uma estrela discoidal. E aqui realmente já partes das ruínas, né? E aqui, olha que bonito esse desenho. O chão. Aqui foi uma igreja. Olha o tamanho, né? Só que é tudo original da época. Nossa, que mistura de cores. Uma misturada, Nossa, tem pedaço islâmico, tem pedaço Ó, cristão. tudo misturado. Aqui, ó, essa parte, ó, que a gente tá. De um lado tem parte da época islâmica, no outro lado parte da época medieval cristã. Então, uma mistureba. Tudo junto, misturado. Aqui é um muro do século II. Isso aqui é romano. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres este? Não, tem um. Ok. O vídeo aqui é parte da fundação do teatro. Ó, Tá lá fora. que o teatro Agora a gente está caminhando em direção à entrada do teatro, que é o principal, né? A gente vê aqui. Depois nós vamos ver lá de fora para ver esse portão aqui lá da frente. Aqui, ó. Vieni qui. Nossa, ele tá bem bonito ainda, né? Vieni qui. E é bem legal que dá pra entrar e andar aqui por aqui, assim, né? Diferente de muitos teatros romanos que você só pode ver de fora ou chegar em algumas partes, assim. Mesmo lá no Coliseu, né? Infelizmente, a gente não gravava vídeo quando a gente foi pra Roma e fez o passeio lá no Coliseu, pelas ruínas, pela parte de baixo. Mas não é em todo lugar que você pode andar, principalmente nas arquibancadas. E aqui, bem legal que você pode andar pelas arquibancadas. Eles pedem aqui para não andar nas arquibancadas em si, né? Andar pelas escadarias ou pelo chão mesmo, mas não pisar nas arquibancadas, né? Ó, aqui é a vista do outro lado e olha esse portão que tinha aqui, que bonito. Muito bonitão mesmo. Bem legal. Agora nós vamos subir. Vamos ver lá de cima.
Lá em cima parece que tem um jardim, alguma coisa assim. Pra quem gosta de ruínas, da história romana, é um prato cheio, hein, galera? Eu não sabia, eu não imaginava. Eu vim bem sem pesquisar muito, sem saber. Tô bem impressionada. Realmente é bem bonito, tá bem preservado dentro das possibilidades. É um dos mais preservados que nós já visitamos. Agora tem essa subida aqui, vamos se aventurar subindo aqui. E eu vou filmando, que é se a gente cair, a gente ter registro da videocassetada. Ah, aqui tem essa vistona, né? Vistona linda. As informações eu vou deixar aqui na descrição para comprar o ticket. Compra aqui na hora. Foi 28 € nós 4. Rapidinho entramos, já compramos bem fácil, sem muita fila, sem muita burocracia. Então bem legal. As escadas aqui são bem chatinhas de descer, ó. Não tem corrimão e são escorregadias. Então tem que tomar muito cuidado. Descer bem devagarzinho, bem de boinha. Tá lá embaixo já. Uma foto nossa, sabe? Olha aqui, ó, no muro, umas partes de colunas incrustadas. Eu acho também muito interessante. Isso aqui, claro, fez parte, né, das escavações e tal. Eles iam achando as coisas e às vezes só iam enfiando nos buracos, né? Aí a vista agora aqui de baixo. É o fotógrafo. Ó, ali vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês a placa ali que eu mostrei lá embaixo, ó. Placa que tinha escrito ali embaixo que eu mostrei pra vocês, né? César, filho de Augusto, tal, ó. Elas ficavam aqui, ó. Bem aqui. Ficava uma desse lado e uma do lado de lá. Pra vocês a vista aqui do palco. Olha que incrível. Aqui devia ter o quê? Cabe o quê? Umas 15 mil pessoas? Menos? Nossa, olha aquela parte do lado das ruínas lá. Será que a gente vai poder ir lá? Olha, vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Peraí. Ó, aqui, ó. Tem mais umas ruínas, assim, que parece ser bem legais, mas parece estar fechado lá em cima. 360 aqui pra vocês. Olha aqui, pra vocês verem o palco. Bem grande aqui a área do palco, bem bonito. Deve ser bem legal se apresentar aqui. E tá bem calor. Até me arrependi de já ter vindo com a blusa do conjunto dessa saia, que é uma blusa bem aberta nas costas, assim, bem fresca. Mas fiquei com medo, falei, afinal, estamos no fim de outubro, né? Então achei que não ia estar esse calor todo, mas realmente essa região aqui da Espanha, acho que é uma região que em qualquer época do ano que você vier, você vai pegar tempo bom, vai pegar calor. Então é uma boa, um bom lugar para vir fugir do frio da Inglaterra, né? Agora aqui por trás, a parte que na nossa teoria ficava as coxias do teatro. Nossa, que legal. Tá bom. Aí, a entrada principal. Era essa aqui, aí pra lá, parte das ruínas do lado de lá, era a catedral, a antiga catedral. Agora estamos saindo aqui, né, da parte
do museu, do Teatro Romano, e vamos caminhar aí cerca de 10 minutos até o Foro Romano, que assim como lá em Roma, aqui eles também fizeram o Foro Romano, que era a parte ali mais política, onde a parte política rolava. Legal, eles fizeram aqui uma pintura na parede e como se fosse um jardim. Ficou bem legal. Dá pra ter uma ideiazinha aqui de como que era aquela estátua lá que eu mostrei pra vocês. Lá embaixo, né, a estátua original. E aí olha que gracinha aqui os prédios, ó. Como são só as ruínas, a parte de dentro toda não tem mais. Então eles só deixaram a estrutura da fachada. Ficou bem legal. Agora a gente está aqui entrando na Calle Maior, é como se fosse a rua principal da cidade. Vários prédios históricos, né? Prédios lindos aí do século XVI, XVII. E lojas, as lojas de souvenir, né? E lojas de marcas famosas também, né? Olha essa fachada aqui, ó, bem estilo modernista, parecido com o que a gente encontra lá em Barcelona. E ali uma criança revoltada um pouco, mas, né, tá bom. Tem até um arco-íris, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas bem aqui, ó, tem um arco-íris passando, ó. Que lindo. Aqui, gente, é de 1900 esse prédio. Olha a quantidade de detalhes que tem nele, até embaixo das sacadas. Muito, muito, muito detalhe, ó. Muito lindo. E aí ali tem escrito, né, que ele foi construído em 1900. Hoje em dia é um banco aí dentro. Então, né, acho que antigamente devia ser algo mais interessante, mas é o que estamos tendo. Tá bem cheio aqui, ó. Bastante gente dos tours privados do navio. Aqui é um cassino. Esse prédio vermelho aí, ó. Cassino de Cartagena. Acho assim. Aqui é a igreja de Santo Domingo. Por fora você não dá nada, mas por dentro ela é bem bonita. Capela de Nossa Senhora. E olha que lindo. Aqui a igrejinha por fora. Olha que legal aqui esse símbolo no chão. Eu vou procurar o que que é e falo pra vocês. Deve ser um caminho aí pra seguir alguma coisa, né? Vamos descobrir. Esse prédio aqui, construído em 1738, no reinado do rei Felipe V. Que bonito ele. Um prédio governamental, né? Ó, aqui já são as ruínas do Foro Romano, ó. A gente vai entrar lá, já. Entrada lá pelo outro lado. Então vamos entrar agora aqui no Museu do Foro Romano.
E aí a gente vai, ó, Parque Arqueológico de Molinete. E aí a gente vai por baixo, atravessar e chegar lá do outro lado. Mais ou menos no século V, tanto a parte lá do Teatro Romano quanto essa área aqui, eles transformaram em mercados, assim, uma área de mercado, né, que vinha o pessoal trazer as suas mercadorias e tal para vender. Isso foram os cartagens que foram os fundadores da cidade depois que eles expulsaram os romanos. Aí eles retomaram a área e aí eles utilizaram essas áreas para como se fosse um shopping da antiguidade. A gente já tá realmente aqui, ó, na parte das ruínas da cidade romana. Então aqui algumas outras peças que eles encontraram. Aqui. Ó, aqui essa parte aqui já é da Cartago Nova. Ou seja, depois dessa retomada, né, dos Carthaginians, séculos 2, 3, 4. Então toda vez que eu falo que tá bem preservado é para a idade que ele tem, né? Por ter 2000 anos, tá até que em ótimo estado. Aqui era um Hall of the Curia. Aqui, ó. Era mais ou menos assim essa sala. Tá vendo? O piso bonitão aqui e a estátua ali. Então, esse é o hall de encontro da galera. Ó, que bonito. Deveria ser lindo demais. Aqui o piso ainda tá bem, ó. Eles ainda estão escavando bastante coisa aqui, ainda estão fazendo algumas áreas, abrindo algumas áreas ao público, não é em todo pedaço que a gente pode entrar, né? Mas o que dá pra ver aqui já é bem legal, bem impressionante. E esse, agora aqui, ó, a gente tá, o prédio chama Prédio dos Mosaicos, e olha só que legal. Bastante reflexo da luz, né? Mas acho que dá pra ver bem o piso, tudo de mosaico. Infelizmente a gente não vai poder aproveitar tudo que essa cidade tem para oferecer, porque como eu disse no começo do vídeo, nosso navio hoje a gente tem que estar de volta às 5h30 da tarde, agora já são 2 horas e a gente quer
também experimentar um pouquinho da gastronomia cartesiana, né? Então a gente vai daqui a pouco sentar num lugarzinho, comer umas tapinhas, tomar uma sangria, um tinto de verano e aproveitar também dessa maneira que vocês sabem que a gente gosta, né? Mas tem mais, vai ter mais. O vídeo não tá acabando ainda não. Segura aí. Aqui era uma rua bem importante da época. Chama Rua do Cardo. E lá em cima, ó, essa estrutura aqui é onde ficava um dos molinetes, um dos moinhos. E aí aqui, né, o santuário de Isis. Aqui funcionava uma das cisternas romanas, então o pessoal podia vir aqui pegar água. Os romanos são muito famosos, né, pelas engenharias que eles faziam para transportar água. Os aquedutos são muito famosos. A gente tem lá no Brasil, por exemplo, os Arcos da Lapa são feitos nos moldes, era um aqueduto aquilo ali, né? Foram feitos nos moldes que os romanos já faziam, né? Então ali eles faziam muitas engenharias para a questão da água, né? Para trazer água para os lugares, para eles poderem montar os seus acampamentos e depois as suas cidades. E ali funcionava uma cisterna em que a população podia vir e pegar água aqui, né? Ó, tem uma mais bem preservada que eu vou mostrar para vocês. Aqui nessa área aqui, ó, aqui era um forno de produção de vidro. Olha que legal. Então, alguns dos vidros que eles encontraram aqui, né, que estão lá embaixo, eles encontraram aqui nessa região. Ó, era mais ou menos dessa maneira aqui, ó. E feito assim como é feito hoje, soprando ali um negócio, vai inflando o vidro aqui. Algumas coisas não mudam, né, galera? Eu tô impressionada que eu realmente... Aqui as coisas estão muito preservadas, assim, é um dos sítios arqueológicos, assim, que eu... Sim. Eu já visitei alguns, pelo menos uns 4, em lugares diferentes. Eu tô achando esse daqui bem preservado, as pinturas das paredes ainda, algumas partes. Aí é o trabalho deles, assim, né? Ó, essa parte aqui toda coberta, pra não tomar chuva, não tomar sol. Aqui era uma padaria, um forno. Forno de padaria. Aqui já no século XVI, aqui já, né? Essa parte. Aqui é. Essa parte aqui já é do meio do século XVI. Este forno. Que eles iam, né? Iam vindo, invadindo e se aproveitando dos espaços e reutilizando os espaços para outras coisas, né? E adicionando coisas em cima. Aí virou essa confusão toda, né? Que a gente vê aqui. Misturada de grego com romano, com otomano, com Cartagine, com bizantino. Realmente é uma mix. Ó, aqui era a parte das termas, né? Termas do Porto, eles chamavam. Vou mostrar pra vocês mais ou menos. Ó, era assim que elas eram, ó. Tinha a sala fria, a sauna quente, as piscinas. Aqui, né, as caldeiras, ó, fazia parte do aquecimento da água. Bem legal.
aqui era a parte que fazia o sistema de aquecimento da água, era aqui nessa parte. E aí a água ia correndo pra lá e enchendo as piscinas. Lembrando que todas essas áreas romanas, antigamente elas eram todas decoradas, pintadas, coloridas. Não era, né? Hoje a gente tem a imagem das estátuas romanas, tal, todas brancas. E elas ficaram brancas depois da ação do tempo. Mas originalmente elas eram todas bem coloridas. É bem legal a visita aqui também, para quem tem interesse também, vou deixar aqui na descrição do vídeo como que você faz para chegar até aqui. Compra o ingresso aqui na hora mesmo, bem tranquilo, sem fila. Claro que a gente não tá na alta temporada, né? Então caso você venha pra cá na alta temporada, eu não recomendo porque vai ser muito quente. O calor, o verão aqui é bem intenso, então para você fazer turismo não é muito agradável, né? Mas vou deixar todas as informações aqui embaixo. O santuário de Isis, visto da frente, aqui era a entrada principal, e diz que ele era assim, olha que lindo, bem bonitão, né? Meu, e essa árvore ela é tão grande que olha só, alguns troncos eles desceram e eles tiveram que fixar eles meio que no chão assim. Uau, enorme. Ela se junta lá com a outra também que é gigante, que legal, dá uma sombrona na praça, gostoso. Acabamos de sair ali do restaurante, comi meu Ramon, tomamos um tinta de verano, delicioso, as meninas comeram polvo, muito delícia. E agora estamos caminhando em direção ao porto para podermos retornar ao navio. Agora já são 4 horas, a gente teria aí mais uma horinha. Vamos andar aqui, já vamos ficar ali perto da região ali da onde sai o navio. Tô mostrando pra vocês aí, a cidade é bem bonitinha, gente, muito gracinha. Realmente foi curto, mas assim, deu pra ter a vontade de voltar pra ficar mais tempo e conhecer melhor. E aqui, ó, vou chegar bem pertinho pra vocês, é a história da cidade, então, com os anos e a coisa mais importante, vamos dizer assim, que aconteceu na história. Bem legal ter isso aqui bem na entrada da cidade, assim, bem bonito, ó. E aqui é uma homenagem a Miguel de Cervantes.
Agora vamos dar uma caminhadinha aqui pela parte da orla. Aqui já no porto mesmo, né? Ó, nosso navio já tá ali. Bem bonito, tem aquele pórtico ali, ó. Olha que legal, ali tem umas cadeirinhas, ó, que eles devem fazer apresentações aqui, ó. Nessa praça, e aí a galera pode ficar sentada ali de boa. Aqui, ó, um prédio da universidade aqui atrás. Muito legal. Aqui, ó, tem alguém vindo conhecer as facilities médicas do navio. Desistimos do médico. Ele queria medir a pressão. $88 pra medir a pressão. É bem estilinho americano, né? Ah, mandou ele beber, mas a médica sentiu a pressão no pulso e mandou ele beber água.